Vamos então, apenas para que nós possamos ratificar. Leitura pode ser superficial, aliás, pode não, né? Tem que ser superficial. E a leitura pode não, né? Tem que ser inspecional. Depois, gente, o que vai ter que fazer? Dar rapidez a isso. Rapidez. Eu já faço isso muito rapidamente. Eu peguei um livro, já olhei esse livro, qualquer que seja o livro, por exemplo, O Capital no século XXI, do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que é o Thomas Piketty, não é? Capital no século XXI, o que significa isso? Capital, eu já tenho que saber o que significa, e aí fazer até uma relação disso com outro livro, Capital, no século XXI, há aqui um aspecto de comparação com aquele livro, Capital, e o século XXI, né? O Capital, que foi escrito por Karl Marx, que é um alemão, né? E Thomas Piketty, tem que saber quem que é Thomas Piketty, né? Já verifico lá o que esse livro vai ser, de que ele vai tratar. Eu olho aqui o sumário. Então, primeira parte vai falar sobre renda e capital. Depois, segunda parte, ele vai falar da dinâmica da relação capital e renda. Depois, ele vai falar sobre a estrutura da desigualdade. Depois, ele fala sobre regular o capital no século XXI. Pronto, eu já sei sobre cada capítulo que eu vou ter que ler. Primeira leitura superficial, depois a chamada leitura de natureza inspecional. Bom lembrar, mais uma vez, muito importante lembrar. Opa, tá alto aqui, não é? Olha só que detalhe interessante. Tio Santo. Vamos lá. Bom lembrar que nós temos aqui, apenas para ratificar, que na redação, eu vou fazer isso olhando o quê? Tema, eu olho o tema especificamente, depois de olhar o tema, eu olho aquele texto que vem antes do tema, que eu chamo de texto motivador. Fiz isso, resolvido o problema. E, gente, você vai de uma prova de ensino fundamental até o concurso mais difícil do Brasil, que é o Itamaraty, passando por ITA, FUVEST, Enem, com, sei lá, concurso da Polícia Federal, tudo é a mesma coisa. Falava um dia com um amigo, o pessoal fala sobre português instrumental para economistas, né? Fui dar uma aula, português instrumental para economistas é português do mesmo jeito, gente. Só especificado para economistas. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, se nós não temos a base, todo o resto está desconstruído. Pare para refletir se não é assim, né? Então tem que saber ler, A próxima leitura é a chamada leitura analítica. Muito cuidado em relação a isso. O que é essa famosa leitura analítica? Cuidado, gente. A leitura analítica está intimamente ligada àquela leitura que envolve os chamados pressupostos. Vou repetir. Os pressupostos. A leitura analítica é aquela em que, depois de ser feita essa leitura, que é chamada leitura inspecional, a leitura analítica está ligada aos pressupostos. Ou seja, quando você lê um determinado livro, observe como esse detalhe é interessante, lê um determinado livro, você já tem que ter base para analisar e, observe, fazer a relação com outro livro que você já leu. Ou seja, a leitura analítica está ligada aos seus conhecimentos pressupostos. Deixa eu me colocar aqui, conhecimentos pressupostos. Então, se você leu pouco, sua leitura analítica vai ser ruim. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar esse livro aqui, que é um livro chamado Sociedade do Cansaço. Vou fazer aqui. Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, por que cansaço, né? Eu vou ao dicionário, vejo que é cansaço, sociedade, entendo mais ou menos aqui superficialmente, eu vou falar do cansaço e falar da sociedade. Eu olho aqui e começo a verificar os capítulos, depois eu vou fazer a leitura inspecional, e vai falar da violência neuronal, sociedade da disciplina, tédio profundo, vida ativa, pedagogia do ver, tá? Leitura inspecional. Aí, eu vou começar a ler o livro, né? Ao começar a ler o livro, estou lendo, fazendo aquela leitura que nós havíamos falado, né? Primeiro, eu verifico as letras, vejo aqui, né? Claro, com os olhos, evidentemente. Se bem que pode se ver com o coração, né? Dependendo da forma. Deixa isso para lá. Aí, ao ler essa estrutura que está aqui, eu começo a ter algumas dificuldades, porque ele começa a falar assim, lá no capítulo que envolve a sociedade da disciplina, que é o capítulo 2º, né, ele vai começar a falar sobre a sociedade da disciplina, vai começar a falar sobre Michel Foucault, e começar a falar sobre Michel Foucault, e começar a falar sobre Michel Foucault, e ele começa a falar sobre o início do século XX, estabelecendo essa relação de poder e Foucault. Eu não li Foucault, não sei quem é Foucault. Eu não li, por exemplo, essa obra aqui, Vigiar e Punir. Então, se eu não li, eu não vou conseguir entender esse livro aqui. Que sempre um autor lê o outro. Então, Byung-Chul Han, que é um autor contemporâneo, leu Michel Foucault, que é um autor moderno. E aí, eu preciso de analisar isso.
se eu tiver pressuposto, vai ser muito mais fácil de eu conseguir compreender. Se eu não tiver pressuposto, eu não consigo compreender. Então, o que é leitura analítica? A leitura analítica está ligada aos pressupostos que você já tem. Então, toda vez que você começa a ler um livro, para entender outro livro, você precisa de pressupostos, precisa de conhecimentos prévios. Se está faltando conhecimento prévio, você tem que começar lá na infância. Por isso que leitura para adulto é mais difícil, porque as pessoas não têm muito tempo. Então, tem que começar do começo. Tanto que eu vou mostrar a vocês assim, para leitura analítica, eu vou mostrar a vocês não mais como ler. Eu vou fazer uma aula de o que ler. Olha que legal. Você quer começar agora a ler? Quer começar agora? Assim, professor, eu não sei nem por onde começar, eu estou até angustiado. Por onde eu começo, professor? Então, para resolver esse problema aqui, para resolver esse problema da falta de leitura analítica, para ler um livro desse e comparar com esse, eu vou dar uma aula neste curso sobre o que ler. Entendeu? O que ler? É claro que vai ser o básico, porque isso vai aumentar, mas vai ser um básico bem profundo, entre aspas. Você vai perceber que eu vou mostrar a você o que você vai ler. Quais são os livros que você já tem assim, se você não ler, para começo de conversa já é um problema. Já vai haver um problema muito sério. Vocês entenderam onde eu quero chegar ou não? E mostrar como ler esses livros que eu quero indicar você para que você leia. Portanto, o que é leitura analítica? A leitura analítica é o pressuposto. Quando se lê, você tem que se lembrar de outra coisa. Leu, lembrou, leu, lembrou, leu, lembrou. Para quê? Para que depois você faça a ressignificadora, que é a relação com as outras leituras. Então, só para nós lembrarmos aqui, a leitura analítica está ligada à leitura que envolve especificamente, só para você verificar, o que você já leu, o que você já sabe sobre determinado assunto. Tudo que você já leu vai contribuir enormemente para que você continue lendo a obra. Porque você leu lá determinada parte, mas você não tem pressuposto, fica boiando. Ah, você tem uma ideia? Sabe qual é a leitura analítica mais complexa, mas mais complexa, mas mais complexa, mas mais complexa mesmo? É a leitura analítica de poema. Nossa Senhora, é um terror. É um terror. Tanto que é um curso aqui chamado Figuras de Linguagem, que se eu fosse você, faria. Ele está especificamente nessa parte que envolve interpretação textual. Nossa, né? Quando eu digo, por exemplo, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão cansadas, tão fadigadas, como diz Drummond. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas a pergunta é, que pedra é essa, hein? Se você estudar a filosofia do mal-estar da civilização, lá em Freud, você vai entender que pedra é essa. Se você estudar um pouco história e perceber a lógica da Segunda Guerra Mundial, você vai entender que pedra é essa. Se você ler Nietzsche, você vai entender que pedra é essa. Se você ler o existencialismo em si, a teoria existencialista, você vai entender que pedra é essa. Se você não ler isso, sabe o que você vai entender? Nunca. Aí você vai falar assim, não, velho, quem que não faz um negócio desse aí, velho? Pedra. O cara fica repetindo pedra, o cara é famoso por repetir pedra. Ha, ha, ha. Deus me livre. Tem até angústia de ouvir isso. Pai, perdoai-o. Ele não sabe o que fala. Entenderam ou não? Aliás, o que eu falei aqui agora demanda de leitura analítica. Vocês entenderam, né? Então, a leitura analítica pressupõe um conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento prévio, uma outra leitura. Percebeu? Então, qualquer obra que você for ler, você vai ler uma obra como essa aqui, né? A Festa do Bode, de Mário Vargas Llosa. Você vai ter que ter lido muito para conseguir compreender. Quanto mais complexa é a obra, mais leitura analítica você vai ter que ter. De novo. Quanto mais complexa é a obra, mais leitura analítica você vai ter que ter. Você vai ter que ter lido para entender aquela obra. Hoje em dia, as pessoas, assim, quase que eliminam a leitura analítica, né? Para facilitar, facilita, e os textos vão caindo, né? Machado de Assis, quando ele começa Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele diz assim, algum tempo hesitei se iniciaria estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Suposto uso vulgar seja começar pelo princípio, duas considerações tenho a fazer. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. E a segunda é que o texto ficaria assim muito mais galante, né? Ele diz, Moisés que escreveu o Pentateuco. Alguém fala, hã? Moisés que escreveu o Pentateuco? A pergunta é,
quem é Moisés e quem é o Pentateuco. Se você não tiver leitura prévia, você não entende o primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Entendeu? O primeiro capítulo. E aí? Entenderam onde eu quero chegar? Tem que ter leitura prévia. Bem, e a última leitura é a chamada leitura ressignificativa ou ressignificadora, que é incrível, que no fundo, já faz parte de uma estrutura que se chama escrita. Na verdade, isso aqui já é escrita. Na verdade, é a fala. Fala e escrita. Por quê? Porque a ressignificação é a capacidade de pegar esses conhecimentos pressupostos que você tem e jogar isso no seu texto. Pegar esses conhecimentos pressupostos que você tem e jogar isso na sua fala. Essa é a lógica, repito. Analisar, colocar conhecimentos pressupostos, depois ressignificar com a escrita e ressignificar com a fala. Essa é a base. Portanto, entendi a leitura ressignificadora. Lembra-se daquela aluna? Ela viu lá Peppa Pig. Leitura analítica dela, Schopenhauer. O que ela fez? Ressignificou Peppa Pig. Ela misturou Peppa Pig com Schopenhauer. Não entendi. Gente, ela tinha um pressuposto, que era quem? Schopenhauer. Ela conseguiu fazer o que pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer. Olha, como a leitura ressignificadora dá autoridade ao texto sob a perspectiva de... autoria ao texto sob a perspectiva do senso crítico. Leitura ressignificadora é capacidade crítico-argumentativa, é o que se chama de repertório produtivo. O que é o repertório produtivo? A capacidade de fazer o que as pessoas não fazem, geralmente, que é analisar um determinado pressuposto, que é a leitura analítica, e misturar alguma coisa que, em regra, outra pessoa não conseguiria ver, mas que você viu e que é extremamente crítico, que é extremamente importante e que é diferenciado. Então, essa capacidade de pegar um determinado fato e fazer com que esse determinado fato passe a ser visto de uma maneira completamente diferente, inusitada, de uma maneira tal que as pessoas não conseguiriam ver, é isso que se chama leitura ressignificadora ou leitura ressignificativa. É exatamente isso que é ressignificar. Aquilo que, por exemplo, grandes advogados fazem no Supremo Tribunal Federal, pegam, por exemplo, um caso, não é um caso de condenação, e misturam aquele caso de condenação, por exemplo, com a Revolução Francesa. Ele fala, mas como assim? O que ele percebeu? Qual a relação disso? José Roberto Batóquio, por exemplo, pegou o julgamento de Luís XVI e comparou o julgamento de Luís XVI com o julgamento de um ex-presidente da República aqui no Brasil. Né? Então, olha só que detalhe interessante. Essa leitura é ressignificativa, ressignificadora. Ninguém faria isso, só ele. É isso que dá autoria, é isso que dá genialidade aos textos. Certo? A genialidade aos textos está intimamente ligada à leitura ressignificadora. Há um autor chamado Lênio Streck. Vou repetir. Há um autor chamado Lênio Streck. E esse autor chamado Lênio Streck deixa clara essa ideia, leia Lênio Streck, de ressignificação o tempo todo. Capacidade de ressignificação, capacidade de interação, capacidade BNCC, interação, relação, interação, relação. Essa lógica de interação, relação é que nos dá a possibilidade de fazer a chamada leitura ressignificativa ou ressignificadora. Isso é o suprassumo. Os grandes países do mundo querem isso. Então não querem mais aquele sujeito que só sabe história, só sabe geografia, só sabe filosofia. Não, sabe tudo. E aí essa leitura, essa capacidade de misturar as coisas é que dá a ver a chamada leitura ressignificativa ou a chamada leitura ressignificadora. Portanto, essas são as formas de leitura para que você possa compreender efetivamente se você sabe ler ou não. Então você já sabe o que é ler e sabe quais são os passos de leitura. Certo? Essa fase aqui é a fase que vai dar a você exatamente a escrita, a fala. E essa aqui, professor? Olha, gente, o Instituto Carlos André vai ajudar você em todos os temas, todos. Você vai perceber, por exemplo, que quando nós dermos um tema de redação a você, nós vamos dar textos de apoio. Aqui, ó, os QR Codes. Esses QR Codes vão trazer textos de apoio a você. Os textos de apoio você vai ler para você ter o quê? A sua leitura, chamada leitura analítica. A sua leitura analítica surgirá exatamente dos conhecimentos pressupostos. No outro slide, vou mostrar aqui a você mais uma vez, que é no PDF, você vai perceber claramente que aqui nós vamos trazer a você
ferramentas analíticas de natureza etimológica, informações etimológicas, informações históricas, informações sociológicas, informações antropológicas, informações literárias, todas elas, para que você faça o quê? Uma mistura entre elas, misture literatura com antropologia, com sociologia, com história, com etimologia, e tudo isso dará a você a capacidade de leitura de mundo. Feito isso, não existe possibilidade de que você não leia bem. Eu não consigo imaginar. Há outro slide que eu preparei aqui a você, esse outro slide é muito interessante, que vai mostrar a você isso aqui tudo de maneira extremamente didática. Extremamente didática. Inclusive, aqui eu coloco um aspecto muito pedagógico, viu, gente? Repito, muito pedagógico sobre níveis e estágios de leitura. Para quem está, por exemplo, percebe o ensino fundamental, quando é que isso aqui deveria acontecer, né? É muito triste. Olha só que coisa, né? No Brasil, essa leitura elementar, teoricamente, ela deveria ser feita até no máximo no 9º ano. O aluno tem que sair do 9º ano para estabelecer essa leitura chamada leitura elementar. A leitura inspecional, que está ligada à pré-leitura e à própria leitura superficial, teria que ser colocada também ali até o 9º ano. A leitura analítica, teoricamente, o aluno já teria que ter necessariamente no ensino médio. E a leitura ressignificadora também no ensino médio. Vocês sabem que isso não acontece, né? Então aqui nós temos os gêneros mais comuns que são lidos, né? Quais são os livros mais comuns? Didáticos, literários, ciências humanas, livros das ciências da natureza, matemática, livros de linguística, filosofia, sociologia, antropologia, direito, né? E todas essas leituras que estão aqui, que nós colocamos a vocês, estão intimamente ligadas, meus diletíssimos amigos, ao que nós falamos, tá bom? Bem, o que nós vamos fazer na próxima aula, então? O que ler para ter aquela leitura analítica? O que ler? Essa é a lógica. O que ler? O material vai ficar muito interessante, você vai gostar demais antes de entrar em qualquer tema específico. Então, o que você vai ler? Até a próxima aula. Avante!